De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E hoje, mas essa gola tá só saindo aqui com a bexiga, olha só. E hoje vamos, ainda bem que a gente se vê aqui. E hoje vamos conversar com o doutor Alexandre Érico, juiz do trabalho, titular da 7ª Vara de Natal. Ele é gestor regional do programa Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho. Seja bem-vindo, doutor Alexandre, ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectador da Band. É um prazer estar aqui com vocês. E é você que nos acompanha. Se tiver alguma dúvida nesta área trabalhista, manda sua pergunta, sugestão, um comentário. Tire a dúvida aqui ao vivo pelo 99922-9519 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Anotou? 99922-9519. Sua pergunta, sugestão, um comentário. Tire a dúvida aqui nesta área do trabalho. E falar também sobre segurança do trabalho. Estamos no Abril Verde. Exato. A campanha do Abril Verde surgiu por uma iniciativa no Brasil e por conta de um acidente ocorrido nos Estados Unidos na década de 60, onde uma explosão numa mina provocou a morte de 78 trabalhadores. Nossa. Então, a OIT instituiu o dia 28... Organização Internacional do Trabalho. Exato. Instituiu no dia 28 de abril, próxima segunda-feira, o Dia Internacional em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho. E o Abril Verde, ele tem como viés principal a conscientização das pessoas, da sociedade, para a necessidade da prevenção. Hoje está havendo mais consciência em relação à prevenção contra acidentes de trabalho, por parte dos trabalhadores e por parte dos empregadores. Ambas as partes têm ficado mais atentas, têm respeitado mais as iniciativas de segurança do trabalho, ou ainda tem muito que se avançar e está se gerando ainda muitos acidentes de trabalho? Existem resistências de ambos os lados, né? Por parte dos patrões, a própria forma de produção dá a eles os instrumentos mais hábeis, né, para exercer esse papel. E até por força da própria legislação, que coloca sob a responsabilidade do patrão essa atitude de manter um ambiente de trabalho seguro e saudável, em primeiro lugar. E depois aos empregados se enquadrarem, né, nas regras de segurança e se submeterem aos treinamentos, à informação, manter sempre atento, observar as regras de segurança, usar os equipamentos de proteção coletiva e individual. Então, dentro dessa relação, existem obrigações recíprocas de cada um, né? Mas, às vezes, a gente encontra a resistência dos dois lados. Mas olha só que coisa, né? Eu gostaria de saber, doutor Alexandre, que é juiz, que atua na área do trabalho, nós tivemos a votação e aprovação, já está em vigor, a nova legislação trabalhista. E eu pergunto, das alterações que aconteceram, algo em relação à legislação trabalhista interferiu sobre as regras de segurança do trabalho ou não teve nenhuma interferência nesta área? Em linhas gerais, não mudou muita coisa, né? O que mudou, assim, que gerou uma certa preocupação foi a questão do dano extrapatrimonial. O que é o dano extrapatrimonial? É aquele dano de natureza moral, né? Que não é patrimonial, não é pecuniário, físico. Então, né? Dano moral. Que criou-se... Caracterizado pelo assédio moral, por exemplo? Por vários aspectos. O adoecimento pode gerar um dano moral, o assédio pode gerar um dano moral, seja ele sexual ou, né, propriamente moral, de comportamento. Um acidente, que um trata o outro. Né? Um acidente típico, que é uma queda, quebrar um braço, bater com a cabeça, um acidente de trânsito durante o trabalho, também pode gerar uma reparação pecuniária por conta do dano moral sofrido, porque o dano moral ele se traduz como aquele sofrimento íntimo, aquela angústia que a pessoa passa por conta de ter sofrido um acidente ou ter adoecido por conta das condições de trabalho a que ele está submetido. Então, houve na legislação reformulada um tabelamento dessa suposta indenização que o trabalhador teria direito, né? Então, assim, isso gerou um desconforto dos estudiosos do direito, porque é muito difícil você criar uma tabela para um bem de valor inestimado que é a vida e a dignidade da pessoa. E cada caso é um caso, né? Exatamente. Você não pode generalizar situações que são completamente diferentes umas das outras, né? Exato.
Temos a pergunta do Márcio, que está nos acompanhando em Candelária. Ele gostaria de saber se essa legislação trabalhista no que diz respeito à segurança do trabalho, se ela traz algo que proteja o trabalhador em caso de um acidente sofrido, mesmo ele tendo usado os equipamentos de proteção individual. Existe. O equipamento de proteção individual, ele por si só, a depender das condições, ele não protege 100% o trabalhador, né? Ele pode diminuir os riscos que ele está submetido. Ele pode eliminar um eventual ambiente insalubre ou um agente insalubre a que ele está submetido. Ele pode diminuir o perigo daquela atividade, mas eliminar 100% é complicado. Assim, a gente não tem como mensurar isso aí. Mas, mesmo utilizando corretamente os equipamentos e em havendo o acidente, a depender do dano causado, dos dias de afastamento, das circunstâncias em que ocorreu o fato, pode-se estabelecer esse nexo de causalidade e o trabalhador, mesmo assim, poderá ter direito a uma indenização diferente do seguro obrigatório e da Previdência Social. Temos a pergunta da Manuela, nossa telespectadora, ela é microempresária, está lá em Ponta Negra nos acompanhando, e ela gostaria de saber a partir de quantos funcionários que a empresa tem, há necessidade ou exigência da lei de se criar a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A norma regulamentadora que trata do assunto estabelece que, a depender do número de empregados, a empresa se obriga a ter essa CIPA. A partir de 20 empregados, né, a empresa tiver 21, ela vai se obrigar a constituir essa comissão. E isso aí não elimina a necessidade e a iniciativa do empregador dele manter esse tipo de órgão, independente do número. Porque isso aí é uma coisa que vai trazer benefícios à empresa. Porque na hora que a empresa tem um quadro de empregados que se preocupa com esse assunto e que certamente vai gerar, né, uma diminuição dos riscos e uma melhoria do ambiente de trabalho, em termos de rigidez e segurança, isso vai trazer benefício para a empresa. Um trabalhador acidentado, ele traz prejuízo para todos. Para ele próprio, porque adoece, para a família, porque sofre com o adoecimento da pessoa da família, para a empresa, porque perde o empregado, vai ter que colocar outro no lugar dele, para o Estado, que vai arcar as consequências financeiras de custear um benefício para um trabalhador que está afastado. Então não é bom para ninguém. É verdade. Estamos conversando no nosso Boa Tarde Cidadão com o doutor Alexandre Érico. Ele é juiz do trabalho, titular da 7ª Vara de Natal. Ele é gestor nacional, regional do programa Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho. Você é trabalhador, trabalhadora ou empregador, né, empresário, tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta sobre o direito que você tem ou o direito que você não tenha em relação à área do trabalho? Manda a sua pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho. Anota o telefone 99922-9519. Você manda a pergunta pelo WhatsApp e daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou fazer. De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte e conversando com o juiz da área do trabalho, doutor Alexandre Érico. Mande a sua pergunta, sugestão, comentário, você trabalhador, trabalhadora ou você empregador. Tem alguma dúvida sobre o seu direito? O que é que pode, o que é que você não pode nessa relação de trabalho? Manda sua pergunta para o 99922-9519. Manda pelo WhatsApp que eu vou fazer essa pergunta daqui a pouquinho. Mas antes disso, de trazer mais perguntas do telespectador, eu vou perguntar agora sobre o programa Trabalho Seguro. Do que trata esse programa? O programa Trabalho Seguro é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho como forma de aderir ao Programa Nacional de Prevenção de Acidentes, que é um programa do governo federal. Então, criou-se o programa Trabalho Seguro e foram colocados em todos os estados da federação gestores regionais. Em cada estado que tem Tribunal do Trabalho foram nomeados 2 juízes que atuam como gestores. E como gestores a gente dialoga com a sociedade
A gente vai a escolas, vai a sindicatos, vai às empresas, promove ações, palestras, divulgação, como forma de conscientizar a sociedade, os patrões e empregados da necessidade da prevenção. Como eu já disse, o acidente ele não traz benefício para ninguém. E todo acidente pode ser evitado. Não existe mais aquela máxima de dizer que foi uma fatalidade. Se investigar, a gente vai encontrar uma causa. E essa causa pode ser eliminada. Muito bem. Temos pergunta do telespectador. A pergunta agora ela vem lá de Felipe Camarão. Como é o nome da pessoa? Luiz Antônio. Abraço, Luiz Antônio. Ele gostaria de saber do seguinte. Ele disse que fez um extra numa empresa, como a SG. Acabou sendo acidentado nesse trabalho e a empresa não me deu os EPIs, não passou para ele os equipamentos de proteção individual. Ele quer saber se ele tem direito a alguma coisa na situação dele, algum direito sobre o problema que aconteceu com ele. Assim, a pergunta, ela assim, falta algumas informações para dar uma resposta mais abalizada, mas vou partir do pressuposto que ele tenha feito esse extra e não tenha nem sido registrado, não tenha nem assinado a carteira. Que é bem comum. Que ocorre muito. Então, para que ele tenha esse direito, primeiramente ele tem que pleitear o reconhecimento desse contrato de trabalho e, a partir do reconhecimento desse contrato de trabalho, ele pode, né, requerer que haja um pagamento de uma indenização pelo acidente sofrido, certo? Porque na informalidade, dificilmente esse direito seria reconhecido por conta do que rege a legislação. Então, a gente tem que enquadrar ele como empregado, identificar o empregador, as condições de trabalho, em que circunstância ocorreu o acidente, se houve um nexo causal, o nível de culpa do empregador, para que se constate a efetividade do acidente e o dever de indenizar. Temos mais perguntas do telespectador. Pergunta da Maria Tânia, está nos acompanhando no bairro do Alecrim. Muito bem, abraços aos amigos do bairro do Alecrim. Ela gostaria de saber a sua recomendação sobre a seguinte situação. Ela disse que tem um empregado registrado em carteira assinada. Esse empregado utiliza moto. No trabalho que ele estava desenvolvendo, ele acabou sofrendo um acidente durante o trabalho que ele exercia. Mas não foi culpa dele, foi culpa da pessoa que acabou atropelando o motoqueiro. E aí ele pergunta, ela tem alguma responsabilidade sobre isso ou é um problema a ser resolvido por quem cometeu esse acidente com o funcionário dela? Se eu entendi direito, o motoqueiro estava transitando a serviço da empresa, certo? Se foi isso é um acidente de percurso, né? E pode ser considerado um acidente de trabalho porque ele estava efetivamente no exercício da função dele. Para que haja um reconhecimento de um dever de indenizar nesses casos, é necessário que se constate alguma irregularidade naquela tarefa que ele estava executando. Vamos dizer que a motocicleta fosse uma motocicleta velha, com pneu careca, e que a motocicleta pertencesse à empresa e a empresa obrigava ele a trabalhar com aquele equipamento sem, né, condições de uso adequadas. Se houver um acidente por conta dessa situação, a empresa pode ser responsabilizada. Mas no caso, se a moto estava toda direitinha, o funcionário estava fazendo tudo certinho, mas veio um outro que não tinha nada a ver com a história, atropelou o motoqueiro, ele vai ser responsabilizado ou essa responsabilidade, porque ele estava trabalhando na moto, pode cair sobre o dono da empresa? Em relação à empresa, se tudo estava correto, nesse acidente de percurso, a empresa não tem nenhum ônus, né? Mas a pessoa que causou o acidente vai assumir a responsabilidade como qualquer outro acidente de trânsito em que alguém é culpado, né, pela colisão, pelo dano, pelo infortúnio. Tem mais perguntas do telespectador? Estamos aguardando aqui mais participação do telespectador. Temos a pergunta do Ricardo Moura, que está em Ceará-Mirim nos acompanhando. Ele gostaria de saber onde ele pode acessar os equipamentos que são obrigatórios para cada tipo de função que a pessoa está trabalhando, para ele saber se a empresa está sendo correta com ele ou não. Essa pergunta, assim, tecnicamente, nem eu sei responder,
porque é uma gama, né, de informações muito grande e isso só pode, vamos dizer assim, ser constatado mediante uma pesquisa determinada e específica nas normas regulamentadoras. Porque nós temos muitas normas regulamentadoras que tratam de... digamos, seria um engenheiro de segurança do trabalho? Um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho. Se ele tem um sindicato, ele pode ir ao sindicato e coletar essa informação, ele pode ir ao Ministério do Trabalho e procurar saber essa informação, porque vai depender da função, do enquadramento da empresa, do tipo de trabalho que ele exerce, né? Então, na hora que há um fornecimento de um equipamento, né, mesmo aquele equipamento fornecido, se ele não tiver as especificações exigidas da lei, que são informações extremamente técnicas, o empregador está incorrendo em erro. E se constatando esse erro, ele pode ser responsabilizado. Exemplo, o trabalhador que trabalha com ruído, ele precisa usar um protetor auricular. A depender do nível de ruído, esse protetor pode ser um plugzinho que só faz entrar aqui na orelha ou um de concha que ele fecha tudo, entendeu? Então, isso aí é técnica que vai fazer uma medição, para poder dizer, entendeu? Muito obrigado. Quero agradecer aqui a participação do doutor Alexandre Érico, que é juiz, atua na área de segurança, que atua na área do trabalho e falando também sobre segurança do trabalho. Muito obrigado pela sua presença e receba o kit de produtos Lucena para aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado, agradeço o convite, estamos sempre à disposição para voltar aqui sempre que convidados. Muito obrigado. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.